Quem é casado só no civil pode receber a Eucaristia? Não. Por quê? Porque o casamento para Deus é o casamento no Senhor. O casamento no Senhor é o casamento no Senhor, é o sacramento do matrimônio. Casamento civil não é casamento religioso, tá certo? Então, o que fazer? O que é que eu aconselho? Converse com seu marido, converse com sua esposa. Em geral, quem é brabo é o marido nisso. Converse com o marido. Aí conversa com o padre. Não precisa fazer festa. Não precisa você entrar de véu e grinaldo depois de 40 anos estar vivendo com o marido. Não precisa nada disso. Acerta com o padre, quietinho lá, só com 2 testemunhas, e faz o casamento. Sem festa, sem nada. Mas é preciso casar no Senhor. Agora se o caba for bruto que dói, e ele já seja casado no civil, o que pode fazer é uma coisa que eu não vou explicar a vocês o que é, mas o Dom sabe, o Dom Magno, é uma sanácio. Aí tem um jeitinho aí que eu não vou dizer agora o que é, mas com um jeitinho pode transformar aquele casamento civil, dar o valor de sacramento, se os dois concordarem, entende? Aí o bispo pode, eles não vão nem lá para receber uma bênção, nada, mas o bispo pode, se os dois concordarem. Agora, se não concordar, larga esse homem que ele não ama você. Que diacho, não quer ir para a igreja para casar, não quer nem em casa, não quer nada, então pronto, não ama você. Que amor é esse? Que amor é esse? Que impede você de receber o corpo e o sangue de Cristo? Não, também tenha santa paciência, não é? Vamos ver mais. Qual a diferença de Jesus no sacrário e Jesus exposto? Nenhuma, é o mesmo Jesus. É só que quando expõe, tá certo? A gente, vendo o corpo do Senhor, dá mais solenidade à adoração. Mas não tem diferença nenhuma, né? E eu peço muito a vocês têm a graça de ter o Santíssimo perto de vocês, na sua capela, na sua paróquia, vá adorar nosso Senhor. Vá adorar. A Eucaristia é primeiro para ser comida, mas também adorada. Vão adorar. Eita, essa pergunta é bacana. Essa pergunta, vamos ver. Quanto tempo Jesus fica com a gente depois que a gente comunga? Olha que pergunta bacana. E agora? Quanto tempo dura Jesus na Eucaristia quando a gente comunga? Eu já dei uma resposta como quem não quer nada hoje de tarde. Eu disse que a presença sacramental de Cristo dura enquanto dura a aparência do pão e a aparência do vinho. Preste atenção. Você comungou, mastigou e mastiga. Nosso Senhor disse tomar aí, não disse tomar e chupar aí. Tomar e... Ou você acha que o padre não mastiga aquela hóstia grande que ele comunga? Engole inteira. É para mastigar, sim. Para mastigar. Ah, mas vai ferir Jesus? Não vai ferir nada. Primeiro, Jesus está ressuscitado. E Jesus, você mastiga o sinal, não Jesus. Mastiga a aparência, não Jesus que está embaixo da aparência. Então, imagina, olha, você comungou, repare que coisa. Mastigou aquele pão, engoliu, olhe, preste atenção. A presença sacramental de Jesus desaparece. Jesus nunca chegou no seu estômago. Seu estômago não é sacrário. Então, para que comungar? Eu já disse também, aquele Jesus é cheio de Espírito Santo. Quando você comunga, você o recebe cheio do Espírito Santo. A presença sacramental dele desaparece. Fica a potência,
a ação do Espírito Santo de Jesus em você. E esse Espírito lhe dá a vida de Jesus, a energia de Jesus, a graça de Jesus, a ressurreição de Jesus. É isso. Tá certo? Então não está no seu estômago. Jesus agora está no estômago. Não está. Não está. Tá certo? Mas é uma coisa sublime demais. Mas a pergunta, então, era essa a pergunta, não era? Por que não tocar quando se recebe nas duas espécies? Porque o jeito de receber aqui em Pernambuco, em geral, se recebe a comunhão de jeito errado. Assim, ó, tá errado. Tá errado, muito errado. Muitíssimo errado. Muitíssimo. Se comunga ou recebendo na boca ou assim. Esse é o único jeito de receber sem ser na boca, de modo correto. Não é assim, não é assim, não é assim, não é, tudo isso aí está errado. Está errado. Então, quando você vai receber o corpo e o sangue, o único jeito é na boca. Vai botar na palma da mão a hóstia molhada? Não. Aí vem com a mão suja, com o telefone do namorado escrito na mão, aí vem comungar, entende? Com a mão toda suada. Veja. Então o jeito de receber, ou na palma da mão, ou na boca. Na palma da mão, ou na boca. Tá certo? Vamos lá. Como saber se você crê na Eucaristia? Danou-se, porque se você não souber, como é que eu vou saber? Mas espere aí, deixa eu pensar como é que eu respondo essa pergunta. Olhe, crer não é somente sentir. Às vezes você pode sentir a presença de Jesus. Às vezes pode não sentir nada. Mas a fé é um ato da inteligência. São Tomás diz que na Eucaristia os olhos enganam. Não enganam? A gente olha, vê o quê? Vê Cristo? Vê pão, vê vinho. Os olhos enganam. O nariz engana. A gente cheira, tem cheiro de quê? De vinho. Tem cheiro de pão. O gosto também engana. A gente experimenta, é pão e é vinho. A mão engana também. Você pega, é pão, pega, é vinho. Só quem não engana é o ouvido. Porque o ouvido ouve. É o meu corpo, é o meu sangue. O ouvido ouve e a inteligência e o coração diz: eu creio. Mesmo que eu não sinta, mesmo que naquela hora eu não esteja sentindo nada, mas eu creio de todo o meu coração. Se você disser eu creio de todo o coração, você crê na Eucaristia. E tiver aquele respeito, mesmo que não sinta nada, aquele respeito. Quer ver uma coisa? Quando você está sozinho na igreja, quando não tem ninguém, ou você chegou na igreja antes da missa começar, qual é o seu comportamento diante da Eucaristia? Porque tem gente que já chega e já vai conversando logo com todo mundo, menos com Cristo. Não é? O modo como a gente entra, entrar, faz a genuflexão. O que é a genuflexão? Dobra o joelho direito. A genuflexão é assim, ó, faça enquanto podem, porque depois começa a doer, a junta não pode mais. Faça enquanto podem. Pega o joelho direito e coloca junto do calcanhar esquerdo, assim, ó, junto do calcanhar esquerdo. E levanta, enquanto pode. Quando não pode, faz uma reverência assim, que Nosso Senhor fica satisfeito. Agora, passar na frente de Nosso Senhor como quem passou por um compadre, aí não. Aí não. Né? Então é com gestos. A gente mostra que tem fé, mesmo quando a gente não sente. Faz feito o padre que estava ensinando as criancinhas. Isso que eu estou ensinando a vocês. O padre estava ensinando, bem bonitinho, a fazer genuflexão. Né? Estava assim, na frente do altar. O altar lá atrás, o Santíssimo, o Sacrário, e o padre explicando. Aí o menino disse: padre, passou um que não fez. O padre nem olhou, disse: ou foi o capeta ou o sacristão.
Porque não entende, não. Então, ter esse cuidado, esse respeito por nosso Senhor. Tá certo? Nem o capeta, nem o sacristão. Fazer. O que mais? Depois de comungar, deve ficar de joelho. Era bom ficar um pouquinho de joelho rezando. Era bom. Certo? Outros gostam de ficar sentado rezando. Outros de ficar cantando. Só não fique conversando. O melhor de tudo, ficar de joelho rezando. Mas pode ficar sentado rezando. Ou sentado cantando com a assembleia. Tá certo? Mas é um momento de estar com o nosso Senhor. Naquele momento, o Espírito Santo dele que você recebeu está enchendo você. Tá certo? Está enchendo todo o seu ser. Diga. Como explicar para uma criança que Jesus está presente na Eucaristia? Acho que é a coisa mais simples, porque o coração é de criança. O danado é explicar para um adulto. Para a criança é fácil. É só dizer, ali está nosso Senhor, escondido no pão e no vinho. Mas é Ele de verdade. Pronto, a criança acha a coisa mais linda do mundo. Tá certo? Se é uma criancinha mesmo. Diga. Se pode receber a comunhão na sexta-feira santa, a gente recebe. Recebe. Toda sexta-feira santa, quem vai à igreja, recebe a comunhão. Não tem missa. Sexta-feira santa e sábado santo não tem missa. Tem missa na quinta-feira santa e a missa da vigília pascal na noite do sábado para o domingo. Mas já vale para o domingo essa missa. O que mais? Receber Jesus na Eucaristia tem algo a ver com os corpos dos santos incorruptíveis? Receber Jesus na Eucaristia tem algo a ver com os corpos dos santos que ficarem incorruptíveis? Um pouquinho. Um pouquinho, porque mostra aqueles santos que o corpo não se corrompeu. Parece que irmã Dulce está assim também, não é? Abriram e tá incorrupto o corpo. Fica enegrecido, mas o corpo inteiro. Mostra o poder de Cristo sobre a morte. Mostra que um dia nosso corpo vai ressuscitar. E essa ressurreição a gente alimenta pela Eucaristia. Nesse sentido, sim. Né? Nesse sentido, lembra a Eucaristia, a força da Eucaristia. Você acredita em experiência, Lázaro? O que é isso? Não, isso aqui não sei o que é. Você acredita, não é? Lázaro, o que é Lázaro? Eu não sei o que significa isso aqui. Não sei o que é isso. Se o ministro ou o sacerdote não fala ao entregar a comunhão, o corpo de Cristo? O ministro, o padre ou o ministro da comunhão, quando entrega a comunhão, deve dizer o corpo de Cristo. Está dizendo o que é. E você diz, amém. Amém. Eu creio. Tá certo? Mas não é para dizer eu creio, não é para dizer amém. Aqui tem uma pergunta, aquele pedacinho, o padre parte o pão, o corpo de Cristo, e tira um pedacinho e coloca no cálice. Não coloca? Enquanto vocês rezam o quê? Cordeiro de Deus. Aquilo é para lembrar que Cristo está todo no pão e que Cristo está todo no vinho. Que o pão e o vinho são o mesmo corpo do Senhor. E para lembrar que assim como ele se quebrou todinho na cruz, ele também ressuscitou. Veja, pão e vinho, corpo e sangue juntos, vida, ressurreição. Tá certo? Lembra isso. Antigamente, esse gesto começou de uma coisa interessante. Antigamente, no começo da igreja, só quem celebrava a missa era o bispo. Os padres concelebravam. Porque quando diz assim, cada cidade era uma diocese. Cada cidade tinha um bispo com seus padres. Porque eram pouquinhos os cristãos. Aí quando começou a aumentar o número de cristãos, não cabia todo mundo no mesmo canto. Aí o bispo começou a mandar os padres celebrarem também. Mas o que é que ele fazia? Ele pegava a hóstia dele, que ele consagrava,
partia no número exato de paróquias e mandava para os padres o corpo de Cristo. Aí o padre colocava dentro do cálice, para dizer que a missa dele era a mesma missa do bispo. Daí vem esse gesto de colocar um pedaço do corpo do Cristo no sangue de Cristo. Aí ficou com esse significado que eu estou dizendo, que o corpo e o sangue de Cristo são uma só coisa, tanto comungar só do pão, como comungar só do cálice, é comungar do Cristo todo, e que Cristo está vivo. Tá certo? Olha aí, vocês querem saber, tem umas coisas que era bom o bispo, o Dom Magnus. Se um ministro está intrigado do outro, você está intrigado, danou-se, aí a ministra está intriga. Fique de bem, não pode. Como é? A Eucaristia é sacramento da unidade, do perdão. Não é? Então, um ministro da comunhão tem que ser uma pessoa madura, não pode ser qualquer pessoa, não. Uma pessoa madura, que tenha coragem de, por amor a Cristo, pedir perdão e dar perdão. E aí tem outra pergunta: se fuma, o que é que deve fazer? Lavar a mão antes da comunhão, para não ficar com a mão fedorenta para dar comunhão. Com sabão de preferência. Vá. Tem que fazer o jejum 1 hora antes de comungar? Tem. Aí tenham cuidado, que nas paróquias tem as quermesses. Quando a gente chega, já tem lá na entrada da igreja milho cozinhado, mungunzá, bolo, torta, pastel, não é? Batata frita, Coca-Cola. Então cuidado, se vão comungar, cuidado. 1 hora antes da comunhão, não é da missa, da comunhão, não se deve comer nada. Isso é um modo de a gente exprimir nosso respeito pela comunhão. Tá certo? É isso. Diga. Se o padre pode proibir alguém de receber a comunhão na paróquia, pode, se houver grave escândalo público. Uma coisa muito séria, que fique claro que aquela pessoa está com o diabo no couro, pelo que está fazendo. O padre pode dizer: olha, eu não posso dar comunhão a você nessa situação aqui não. Mas deve imediatamente ir conversar com o bispo. Porque tirar da comunhão realmente só o bispo, na sua diocese. E o Papa para a igreja toda. Tá certo? Mas aí, olha, tirar alguém da comunhão assim, só uma coisa muito séria. Se causar um escândalo muito grave. Diga. Vixe. Porque os ministros não lavam a mão antes da comunhão? Acho que lava na sacristia, não lava não? Lava. Não. O padre... Aquilo que o padre lava a mão na missa, não é porque vai dar a comunhão, não. Ali é pedindo o perdão dos pecados. Entende? O padre, quando lava as mãos, ele diz: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Não é porque vai dar a comunhão, não. Tá certo? Agora, depois da comunhão, aqui vou dizer como é que eu faço na minha diocese. E vou lembrar os padres que estão aqui. Os padres se lembrem que quando vão purificar o cálice, devem também purificar os dedos com o qual deu a comunhão. Não é? Deve colocar os dedos assim em cima do cálice, e o coroinha joga água em cima dos dedos e purifica. Porque vocês deram a comunhão. Vocês podem ter fragmento do corpo do Senhor nos dedos. E os outros padres, se deram a comunhão, e os ministros, é bom que lavem as mãos, sim. O ministro ir lá na credência e lavar as mãos, e o coroinha vir e trazer até a água mesmo que já está lá na bacia, só para os padres molharem e tirarem o fragmento do corpo do Senhor. Agora lembre que o padre que celebra, que deu a comunhão e vai purificar, esse é o modo correto de purificar. Coloca os dedos assim em cima do cálice e o coroinha joga a água em cima dos dedos. É aquele
aquela água que vai também purificar o cálice. Não, Ave Maria, álcool e gel, que ministro chique. Não, na liturgia não tem álcool e gel não, só tem água mesmo. Mãe de misericórdia, como o salgueiro está evoluído. Olha, não precisa não inventem moda, pelo amor de Deus. Na missa não cabe moda. Vá. Eita, que vocês fazem cada pergunta. Se a comunhão caiu no chão, é o ministro que deve pegar. Tá certo? Deve pegar, né, com respeito. E aí o ministro comungue. Não vai dar para o fiel, comungue ele mesmo. Tá certo? Se viu que ficou sujo demais, então, aí se o padre tiver, o padre faz isso. Se não, o ministro coloca numa baciazinha com água até derreter, dissolver todinho, que ali não está mais a Eucaristia, e joga depois numa raiz de uma planta, tá certo? Esse eu quero que vocês respondam. Depois de receber a Eucaristia, é necessário ir no sacrário? Não, fazer o que no sacrário? Me diga. Olha, quer ver uma coisa que às vezes se faz em algumas paróquias, que não tem pé nem cabeça? Vou dizer, fique com raiva de mim não. Repare, a gente tem às vezes uns cacuetes. Está lá na missa, Nosso Senhor está sobre o altar. Aí, veja, quando o ministro abre o sacrário, lá atrás, todo mundo se levanta. Mas não já está Nosso Senhor aqui, homem? Veja, o Nosso Senhor daqui é o mesmo que está no sacrário. É o mesmo que está no sacrário. Não é? Não precisa. Qual é o lugar mais importante da igreja? Vamos lá. Quem acha que é o sacrário, levante a mão. Quem acha que é o altar, levante a mão. Tá. E quem não acha nada, levante a mão. Aí todo mundo que... A maioria não acha nada. É o altar. O altar é o centro da igreja. O que se guarda no sacrário é o que foi celebrado no altar. Sem o altar, não tem sacrário. Agora, sem sacrário pode ter altar. Veja, no sacrário se guarda a reserva eucarística. Mas o lugar onde a Eucaristia é celebrada é o altar. O altar é a imagem de Cristo. Por isso o padre beija o altar. Faz reverência para o altar. A gente, quando passa diante do altar, deve fazer reverência. Não se coloca nada em cima do altar. Bolsa, sacola, nada. No altar, só as coisas mesmo sagradas. Como é, homem? Um católico passou a ser protestante, experimentou e não gostou. Aí volta. Eita, quando volta. Quando volta, deve procurar o padre, se confessa, porque pecou, viu? Quem deixa a igreja de Cristo peca, e é pecado cabeludo, tem que se confessar. A igreja não é casa sem porta nem janela, não. E se o escândalo foi público, que o pessoal ficou sabendo, ele tem que fazer profissão de fé pública. Tem lá no rito do Rica, tem lá a profissão de fé. Vai diante do padre com 2 testemunhas e professa a fé católica novamente. Tá certo? Esse é o modo correto. Não é assim não, viu? Não é assim. Deixar a igreja é coisa muito séria, muito séria. Ave Maria, não. Se alguém da comunidade pode tirar alguém da fila da comunhão, de jeito nenhum. Nem o padre deve fazer isso, nem o bispo. Diga.
Pode, se não for crismado, pode comungar? Pode. Me diga uma coisa, se um menino de 6 anos chegar para mim, um pirralhinho, não, maiorzinho, assim não sabe. Um menino de 6 anos chegar para mim e disser assim: Dom Henrique, eu quero me confessar. Eu confesso? Confesso ou não confesso? Ele ainda não fez a primeira comunhão. Ainda não está nem na preparação, mas quer se confessar. Confesso ou não confesso? Muito bem, confesso. Porque a confissão é porque ele está sentindo que pecou. E quer o perdão de Deus. Entende? Confesso. Tem como uma criança participar da missa dormindo e na hora comungar? Não, comungar dormindo não. Como é que o menino não acorde para ele comungar? Não pode. Se comungar dormindo, como é que vai engolir a hóstia consagrada? O padre consagra a hóstia. Se consagrou, estão consagradas. E são guardadas nos sacrários. Vai. Qual o versículo em Macabeus que fala? Qual é o capítulo, qual é a citação bíblica de Macabeus que fala em rezar pelos mortos? Espera aí que eu já vou dizer. Vá dando mais perguntas que eu vou olhando. As toalhas do altar. Toalha do altar, o que tem? Branca. O que dizer das cores da liturgia? O que eu dizer das cores da liturgia? Que são lindas. Veja, a cor da liturgia é para ser usada pelos ministros sagrados. Padre, bispo, padre, diácono. Os outros ministros não usam nada colorido, usam branco. É o correto. Tá certo? Não é bom coroinha usar a cor da liturgia. Não, se pode ter a batininha vermelha, tudo bom, mas os daqui tem batininha, faixa, parece os cardeaizinhos da Santa Igreja Romana. Tudo bonitinho. Não, mas está bonitinho, pode deixar. Agora veja, pode usar. O que não pode, o que não deve são os ministros. Eu sei que em várias paróquias tem. E eu repito, eu não gosto de falar sobre isso, porque isso depende de cada bispo. Entende? Mas o ideal seria que os ministros que não são ordenados não usassem cor litúrgica. Hoje é vermelho, usa vermelho. Hoje é verde, usa verde. Não, isto é para os ministros ordenados. Os outros ministros, as vestes têm a cor fixa. Tá certo? É isso que eu quero dizer. O altar não tem negócio de cor litúrgica. Agora, o que alguns gostam de fazer e pode fazer é aqui na frente colocar a cor litúrgica. Aí é outra coisa. Você bota, hoje é verde, bota uma toalha verde e por cima essa toalha branca. Aí tá certo. Em cima a toalha que celebra a missa é branca e embaixo fica um frontal verde ou um frontal vermelho. Agora em cima a cor sempre é branca. Está dizendo aqui que tem pessoas que deixam de comungar para ir beber na hora da missa, é? Como é? Chega a hora da comunhão e diz, não vou não, vou beber. Danou-se. É isso? Não, eu não entendi essa pergunta. Pergunto se é pecado beber. Beber para se embriagar é pecado. Beber de modo sóbrio, na medida, não tem pecado. Nosso Senhor tomava vinho. Entende? Agora, então, tudo na medida certa. Tudo na medida certa. Agora, sair bêbado, chamando Jesus de Genésio, não. Não, aí não. E quem vi que é fraco, que bebendo passa da conta, que bebendo faz besteira, não beba de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como entender a questão tempo na aplicação das indulgências das almas do
Aqui é interessante essa pergunta. A gente rezar pelas almas. Aí, como eu vou rezar pelo meu pai, se ele morreu há 30 anos, reze. Reze, porque para Deus não tem tempo. A oração que você fizer agora serve para ele na hora do que ele encontrou Nosso Senhor. Aqui dá um nó na cabeça da gente, porque a gente só vive no tempo, mas para Deus tudo é eterno, não tem tempo. Então reze, tá certo? É como oferecer a missa. Primeiro, não é pagar a missa, que não tem dinheiro do mundo que pague. É aquilo que os nossos pais sempre fizeram. Vinha da roça com o dinheirinho enrolado assim, no lenço. Aí pegava e disse: moço, eu queria que o senhor celebrasse, bote aí a intenção pela minha mãe. E aí dá a espórtula, R$2, não sei quanto é a espórtula, pronto. Então você sabe que aquela missa, além de ser oferecida por todos, você está dando uma esmola, porque você quer que Nosso Senhor junte essa esmolinha que você deu ao sacrifício de Cristo. Essa esmolinha que não é nada, unida ao sacrifício de Cristo, tem um valor tão grande. É isso. Por quê? A igreja estipula, você pode dar mais se quiser. Ela estipula o mínimo. Por quê? Para que todos possam dar sem preconceito. Para que um não chegue dizendo: eu dei 1 milhão. Entende? Então é para garantir que os pobres possam dar. Tá certo? Por isso ela estipula. E por isso o valor é sempre baixo. Não é nada que um pobre não possa dar. No entanto, é claro, se o pobre quiser dar de todo o coração, mas não tiver, a igreja deixa claro: ninguém seja privado dos sacramentos por questão econômica. É bem claro. Mas Nosso Senhor vê a intenção. Se é por malandragem, aí não. Diga. É pecado ir à igreja evangélica. Se você, por que você vai? Se for para ir num casamento de alguém seu que é protestante, não é pecado não. Mas se é para ir para escutar culto, é pecado sim. Porque você está se expondo à heresia. A heresia. Você vai terminar ficando lá, cego guiando cego. É pecado. Veja, você imagine todo mundo numa casa, todo mundo com conjuntivite. Está todo mundo com conjuntivite. Aí você está com a vista boinha, boinha, boinha. E vai lá passar uma semana. Você vai pegar conjuntivite também. Então, como é que você vai para... eu quero escutar a palavra de Deus. Escuta do modo certo. Escuta de um padre. Escuta de um católico. Claro que é pecado. Está colocando em risco a sua fé. Entende? O que é que tem? Não, isso aí a gente já respondeu. Qual é o sentido de Jesus ter morrido na cruz? Né? Onde o homem, pela desobediência dele, trouxe o pecado. Na árvore do paraíso, Jesus se fez homem e pela obediência dele consertou a desobediência de Adão. Ele na cruz mostra o amor dele ao Pai, mostra o amor dele por nós e transforma o nosso pecado em graça, em perdão. Então esse é o sentido. Como Deus nos amou. Olhar Jesus crucificado, a gente vê o quanto o pecado é grave. O quanto o pecado é grave. Entende? O que mais? Sem igreja há salvação? Não. Deus, Jesus, para salvar o mundo, fundou a igreja. A salvação entra no mundo pelos sacramentos, pelas missas que a igreja celebra, pela oração dos cristãos. A igreja é ministra da salvação.
Você não pode separar. Cristo é cabeça da igreja. Você não pode separar a cabeça do corpo, nem o corpo da cabeça. Se não há me diga, existe salvação sem Jesus? Não. E como é que Jesus opera a salvação no mundo? Pela igreja. Por isso ele fundou a igreja. A igreja é a boca de Cristo. Veja, a igreja são os pés de Cristo. A igreja são as mãos de Cristo. Pela igreja, Cristo continua dando a Eucaristia, batizando, dando o perdão dos pecados. Sem isso não há salvação. O purgatório existe e o que coincide? Eita, estamos longe da Eucaristia agora. Se o purgatório existe. Isso não foi de escatologia um curso que eu dei aqui? Foi não foi? Purgatório existe sim. O purgatório se dá no momento da morte. É a hora em que a gente recebe o abraço de Jesus. Jesus cheio do Espírito Santo, que é fogo devorador. Esse fogo purga os nossos pecados, limpa os nossos pecados. E dói. Quanto mais a gente estava agarrado nessa poeira de pecado, mais dói. Por isso a missa pelos irmãos que morreram, para que eles se deixem purificar por Cristo, para que eles suportem essa purificação. E aquilo que eu expliquei, mesmo que o irmão tenha morrido há 30, 40 anos, a missa celebrada agora serve para ele. São dois mudados de assunto. Um é perguntando se Maria é Santa intercede, e o outro é sobre o que você acha de oração. Vejam, agora já estão perguntando sobre Nossa Senhora. Claro que Maria intercede. Nós intercedemos. Se nós intercedemos, por que ela não intercede? A gente não intercede uns pelos outros? Me diga, eu acho tão interessante esse povo que diz que só Jesus é que é o intercessor. Só Jesus é o intercessor. Aí depois pede para os outros rezar por ele. Então devia dizer, não rezo não, que só Jesus é seu intercessor, não rezo não. Para pedir a Jesus só. Ora, mas a Escritura diz, o que é que a Bíblia diz o tempo todinho? Rezai uns pelos, o que é rezar uns pelos outros? Não é interceder. Eu posso interceder que sou pecador, Nossa Senhora não pode. Ah, mas Nossa Senhora está dormindo. Onde é que está na Bíblia que Nossa Senhora está dormindo? Onde é que está na Bíblia que os santos estão dormindo? Me digam. Na Bíblia diz que eles estão acordados. Na Bíblia diz sim. Primeiro, na parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro, os dois morreram. Morreu o pobre, Lázaro, e morreu o rico. Aí Jesus diz, os dois ficaram dormindo. Diz isso? O que é que diz? Os dois foram para o seio de Abraão, todos os dois acordadinhos. Lázaro no bem bom e o rico no bem quente. E dizendo, Senhor, manda Lázaro molhar a ponta da minha língua. Estava bem acordado. Não dorme, o que dorme é o corpo. O corpo dorme. Dorme o sono da morte. A alma não dorme. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 12. Vós vos aproximastes da Jerusalém celeste, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Quem são esses espíritos dos justos? As almas dos santos, que estão lá. São Paulo diz, no capítulo 1 da carta aos Filipenses, ele diz, para mim é melhor partir para estar com Cristo. Se fosse para ficar dormindo, era melhor ficar aqui. Olha, é melhor partir para estar com Cristo. Eu não sei quem não é católico, mas quem é católico, assim que morre, vai estar com Cristo. Esses outros não querem ir, então não vão, mas a gente vai. Como a Escritura diz. A Escritura diz. Tá certo? Então eles estão lá e intercedem por nós. No capítulo 5 do Apocalipse diz, João diz, eu vi as almas dos justos debaixo do altar, do céu, da liturgia do céu, do santuário do céu, que diz, rezando, até quando, Deus onipotente e eterno, tardarás a fazer justiça sobre a terra? Estão rezando por nós.
Que história é essa? Então, se os santos, se a gente pode rezar uns pelos outros, por que os do céu não podem? Veja, não tem pé nem cabeça isso. Isso tudinho é para dizer que só Jesus salva. Sim, só Jesus salva. Ninguém nega isso não. Agora, isso não quer dizer que aqueles que estão em Cristo não colaborem na salvação. Claro que colabora. O próprio São Paulo diz, somos colaboradores de Deus. Jesus não é invejoso não, minha gente. Jesus, dando a vocês o Espírito Santo, fez de vocês um povo de sacerdotes, fez de vocês um povo de intercessores. Você interceder, está tirando que Jesus é o único intercessor? Não está, porque você está intercedendo no Espírito Santo de Cristo. Agora, sem o Espírito Santo de Cristo, ninguém pode interceder. Ou será que Nossa Senhora não tem o Espírito Santo? Hein? Nossa Senhora tem ou não tem o Espírito Santo? Então pronto. Você encontrou? Deixa aí. Pode fechar. Olha aí, a citação que queriam é segundo Macabeus 12:43, que é um pensamento justo e piedoso rezar pelos mortos. Agora lembre que os crentes tiraram 7 livros da Bíblia e tiraram esse também, viu? Porque primeiro eles tiram das coisas da Bíblia, depois dizem que não está na Bíblia.